Olá, gente. Mais um vídeo aqui no canal A Margem. Eu sou o Gabriel Ribeiro, produtor aqui do canal. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre uma observação que eu venho tendo quando eu estou na rua, encontrando com pessoas aleatórias e tal, que é uma observação que eu acredito que possa ser importante para quem estiver me assistindo aí, talvez possa ressoar dentro do que alguns de vocês vai observando também, de acordo com a característica, o estilo de vida, o contexto que vocês possam estar inseridos. E é o seguinte, pessoal, quando a gente vai estudando um pouco da sociedade, a gente vai entendendo um pouco do capitalismo, para além da questão ali patrão, trabalhador, a gente vai entendendo esse capitalismo como sendo uma questão de caráter social e a gente vai vendo que tem um Estado muito autoritário, a gente vai percebendo os dispositivos de controle, né? Essa política aí da biovigilância. Quando a gente vai entendendo um pouco mais disso, a gente vê que cada vez mais esse status quo ou poder constituinte, ele vai nos encurralando, ele vai trucidando qualquer tipo de resistência, de contraponto àquilo que esse poder, ou melhor dizendo, esses poderes constituintes nos impõem. A princípio, pode vir uma carga pessimista, uma carga de negação, sei lá, da vida, de jogar a toalha e desistir do nosso propósito, o que seja. É partir desse contexto, né, vamos pegar esse recorte, que eu fiz uma reflexão um dia que eu entrei no Uber. Bom, a gente foi trocando umas ideias sobre a vida, né, e também não é daqui da cidade. O que eu estou querendo dizer é que a gente, ainda assim, com todo esse aparato do Estado, do capitalismo, né, de nos impor um modo de vida que seja em função do trabalho, do consumo, ainda assim somos seres humanos, né? Então temos cérebro, a nossa psique, temos as nossas células, temos aquilo que eu vou chamar aqui de uma dimensão sensorial. Ou seja, por mais que, né, esse conjunto de fatores, esses agentes, Foucault falaria que o poder está muito mais próximo da gente do que imaginamos. Então, é a nossa família, é o ciclo de amizade, é a vizinhança. Esse pessoal que vai reproduzindo esse discurso dito hegemônico, isso já é uma forma de poder, modo de vida padrão sendo reproduzido a todo instante. Então, pessoal, temos o nosso cérebro, a nossa psique, temos a nossa capacidade de mergulhar dentro da gente, sabe? Numa questão individual mesmo, através de uma meditação, através de um silêncio, e é inclusive através de momentos de silêncio que eu tive nesse encontro, que me gerou afeto, que me gerou essa intuição de perceber que, por mais que o poder constituinte ele seja autoritário, truculento, excludente, avesso a qualquer tipo de diversidade, né? A qualquer modo de vida diferente desse que a gente considera padrão, que ainda assim, através dessas subjetividades, a gente consegue encontrar um meio de afirmar a vida dentro do que eu vou chamar aqui de uma brecha. Porque o sistema, né, vamos colocar assim, esse poder constituinte, será que ele consegue invadir todas as entranhas de uma existência, né, humana? É óbvio que ele consegue
criar artimanhas, ele consegue criar conjuntos, estruturas sociais, políticas, para fazer a maioria das pessoas seguirem essa lógica de trabalhar, de viver pelo consumo, de ir pelo caminho reacionário. É óbvio que isso impacta muita gente, só que, como eu estava exemplificando aqui, eu estava no Uber, né, eu estava nessa relação, eu fui matutando algumas coisas, porque a gente vai estudando, a gente conversa com um amigo, um colega, algum anarquista, a gente troca mensagem, né, a gente participa, sei lá, de algum grupo de estudo, pode ir em algum encontro específico, né, alguma reunião, alguma assembleia e tal, conversa com os nossos, né, vamos botar assim. Aí eu estava olhando pro cara assim, a gente não estava falando, digamos assim, nada relacionado, né, a posicionamentos sobre a vida e tudo mais, mas eu fui intuindo, né, ficava em silêncio assim, e observando, ele tinha umas colocações, e a gente não tem como, né, essa enxurrada da extrema-direita, né, essa ascensão da extrema-direita, porque ela sempre existiu, mas agora está colocando, né, etiqueta na testa, não está mais tendo vergonha de se assumir assim. Cara, tá no nosso inconsciente, né, entrar em alguns lugares, né, ter alguns encontros, a gente pensar, pô, qual é desse cara aí, mano? Porra, será que esse cara, não sei, é alienado? Porra, ele vai reproduzir isso, aquilo? Porra, sabe? E eu fui matutando essa questão, né? Que não importa se aquele cara ali tá, digamos assim, dentro de uma estrutura, sei lá, empresarial muito rigorosa, se ele votou em X, em Y, mas no dia a dia, assim, essa realidade que é o poder constituinte, ele tá o tempo todo olhando assim, pô, peraí, esse cara vai, sei lá, vai fazer o quê? Ele vai se masturbar, ele vai soltar um pum, né? O que esse cara tá o tempo todo? Eles obrigam a gente a estar o tempo todo pensando de uma forma automática, né? Então, eu fui olhando essa questão da brecha. Eu gosto dessa expressão, melhor dizendo, fresta, que o historiador Luiz Antônio Simas utiliza muito, né, em suas abordagens, quando ele se refere, né, aos estudos dele lá da matriz africana, né, daquela culturas de fresta que ele chama ali no Rio de Janeiro, né, com relação ao samba, à capoeira, enfim, a cultura ali tão já enraizada naquela cidade, né? E pegando esse conceito, eu fui matutando ali intuitivamente essa questão que a gente cita tanto, né, o poder autoritário, o Estado é isso, aquilo, e me parece que a gente tem que tomar um certo cuidado para não entrar, de repente, numa espécie de niilismo, sabe, de jogar a toalha e achar que está tudo perdido, porque aí eu estou trazendo uma perspectiva, digamos assim, da revolução como sendo uma coisa processual, uma coisa a médio, longo, extensão a longo prazo. Então, o que eu quero dizer é que as coisas também elas vão mudando, digamos assim, gradativamente. Acrescentar aqui na minha análise, pessoal, nessa minha proposição, que a gente tem essa capacidade de sentir o cheiro da merda. A gente tem essa capacidade, o povo, né? Às vezes a gente pode subestimar, não sei, a massa, a parte, né, da massa, do povo, porra, tá votando nisso, tá reproduzindo isso, aquilo. Mas, cara, tem essa flecha, tem essa beiradinha, tem essa rachadura que o poder constituinte, ele não opera, ele não consegue atingir, pessoal. Posso estar falando, de repente, da nossa psique. Tudo bem, né? A gente vai repetindo padrões que a gente já constituiu ali desde a nossa infância, né? A gente vai tendo vícios, manias, mas ainda assim, a nossa psique humana,
ela tem, digamos assim, um vasto oceano de possibilidades. Que aí eu até, citando o Deleuze, ele fala que o que é infinito sai daqui de dentro, não vem de fora. Não é o que vem de fora que vai dizer o que é infinito. Então, para eu ir para essa conclusão desse vídeo, pessoal, é da gente poder olhar as coisas, embora a gente compreenda uma realidade muito hostil, né? A quem critica o capitalismo, a quem questiona essa ordem vigente, como eu amo a vida, eu amo a minha vida, né? Estou aprendendo a afirmar, etc. Eu ainda acho que a gente tem muita coisa para fazer nessa vida e eu considero que tem essas relações, né? Que dentro dessas relações, digamos assim, aleatórias, circunstanciais, que a gente, de repente, dentro dessa festa, dentro desse espaço vazio, que algumas percepções, né, algumas sementes podem ser ali plantadas. Então, se a gente hoje tem que tomar cuidado ao conversar sobre coisas específicas relacionadas, sei lá, política, etc., mas quando a gente vai falar sobre a vida, sobre o cotidiano, entendeu? Muita gente percebe que ali alguma coisa não está funcionando, né? A gente não pode achar que só o intelectual, só o estudioso, só o acadêmico, só o cara que está lendo o livro, que ele vai ter uma percepção, digamos assim, com autoridade, né, da sociedade, da realidade. A pessoa que também está vivendo ali o dia a dia, né, de alguma forma ou de outra, ela vai perceber, né? Então, assim, eu não estou querendo romantizar, nem talvez relativizar, né? Mas a gente também entender que o capitalismo ele é o autoritário. De repente, seja o mais autoritário dos autoritários é o capitalismo, que nos obriga a trabalhar dia após dia, a correr atrás, a pagar conta, a consumir, né? Então, esse é o grande autoritarismo da nossa sociedade. E mesmo diante dessa relação, eu ainda acho que tem essas flechas aonde a gente pode deixar uma reflexão, uma mensagem na garrafa, plantar uma semente, né? Afirmar a vida, né? E quando eu estou falando afirmar a vida, pessoal, eu estou falando de afirmar os nossos corpos, afirmar os nossos afetos, né? E entender que as mudanças, elas não vão dar no estalar dos dedos, do dia para a noite ou da noite para o dia. É gradativo, vivendo experiências, trocando afetos, né? Diversas dinâmicas acontecendo, tá? Então, a minha função nesse vídeo é a gente estar atento, de repente, a essas pequenas coisas do dia a dia, do cotidiano, esses pequenos encontros. O silêncio ele é muito importante. Quando eu falo de meditação, intuição, pessoal, não estou falando que só através disso que a gente vai entender o que está acontecendo na nossa sociedade. A gente vai intuir e vai meditar e vai ter, sei lá, os insights, né? Vai ter lá os pensamentos de acordo com o que a gente experimenta da vida, de acordo com o que a gente estudou, de acordo com as coisas que a gente percebeu, que marcaram a gente, né? Então, para não ficarem assustados aí, porra, tá falando de meditação, de intuição. Então, pessoal, nesse vídeo, eu trago essa questão da dimensão sensorial que o nosso corpo, que a nossa existência carrega. E que, para além da gente, o outro ali também, ele também tem essa dimensão sensorial. É óbvio que uns vão, digamos assim, manifestar isso, vão deixar que isso se manifeste em seus corpos num grau mais elevado, num grau mais intenso. E outras pessoas vão deixar meio que aquilo ali soterrado e vão só abrir essa questão
sensorial do corpo para questões, de repente, supérfluas e tudo mais. Valeu, pessoal? Pedir aí a gentileza, né, de gostou aqui do meu vídeo, dos meus conteúdos, pô, se inscreva no canal aí, ativa o sininho para acompanhar as movimentações aqui no canal. Isso é muito importante aí do andamento do nosso trabalho. Valeu, gente? Um forte abraço aí. Até a próxima, hein?